Olá, seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo a este canal. Hoje eu vou falar sobre preconceito, julgamento e expansão da consciência. Vou falar também um texto muito interessante que eu encontrei na Bíblia que fala sobre isso, sobre o julgamento que devemos fazer com a pessoa que está sendo condenada. Olá, eu sou Elisângela Campeiro, eu sou bacharel em Direito, tenho uma extensão de universitária de educadora financeira, eu sou estudiosa da mente humana e da física quântica e sou também estudiosa da Bíblia. Então, vamos lá, vamos começar. Se tiver um barulho de uma música, gente, é porque o meu vizinho, ele toca e canta o dia todo. Então, se tiver uma música aí no fundo, é o meu vizinho tocando e cantando. Então, vamos lá. Vamos começar. A mulher adúltera. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele e, apresentando-se, os ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para que tivessem o que o acusar. Mas, volta. Isto diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra a mulher. E tornando inclinar-se, escrevia na areia, na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Acontece que naquele tempo, na época em que Jesus esteve aqui na terra, ainda regia a lei pesada que Moisés criou quando ele saiu com o povo do Egito. E naquela época as penas eram muito cruéis. O corpo é que respondia pelos atos praticados pela pessoa. E o adultério naquela época era considerado um crime, com pena de morte, né? Apedrejamento. Então, aquelas pessoas que, no caso, eram os escribas, que eram as pessoas que tomavam conta das igrejas, os escribas eram, tipo, vamos dizer que fossem os ministros, padres, pastores daquela época da igreja. Então, eles chegaram com essa mulher perto de Jesus e eles já estavam procurando uma forma de acusar Jesus, para poder ter um motivo para poder condenar ele. E eles chegaram com essa mulher perto de Jesus e pediu a opinião dele para ver o que Jesus faria. Mas como Jesus era purificado e sabia
como que funcionava as leis universais e sabia, ele lia pensamentos, ele sabia a intenção daqueles escribas com aquela mulher perto dele, tentando, mas como sábio, experiente, como Deus em forma humana e com a consciência expandida, uma super consciência elevadíssima, ele passou aquela missão para as pessoas e virou para as pessoas e falou com ela: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E continuou tranquilo, em paz, com o coração em paz, porque ele estava ensinando. Ele veio lá do Monte das Oliveiras e ele estava ensinando aquilo que foi passado para ele durante o seu processo lá de conhecimento. Ele veio passar para as pessoas os ensinamentos, a sabedoria, e ele estava ali ensinando, e depois que ele termina, que ele faz essa pergunta, que ele fala: quem entre vós sem pecado seja o primeiro a tirar a primeira pedra. Desde o mais velho até a última pessoa, começou pelos mais velhos, as pessoas que mais julgam são as mais velhas. E elas consultaram a consciência e viu: como que eu não tenho pecado? Então, não tem como ser eu a primeira a tirar a primeira pedra e nem tem como condenar essa mulher. Então, saiu todo mundo e Jesus ali abaixado continuou escrevendo na areia. E quando ele levantou a cabeça, quando ele levantou o corpo, só estava ele e a mulher. E ele perguntou: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela virou para ele e falou: ninguém, Senhor. E disse Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. O erro da gente hoje é querer atirar a primeira pedra. Onde que está a primeira pedra hoje? A internet. A internet hoje tornou-se a primeira pedra, porque as pessoas, elas são cheias de pecados, têm pecados de toda forma, e elas se acham no direito de ir para as redes sociais para poder atirar a primeira pedra naquela pessoa que está sendo condenada, que está sendo julgada ali pelas pessoas que cometeu um crime grave ou um crime não tão grave, mas quem são as pessoas que da Bíblia e quem são as pessoas que normalmente são as pessoas que estão tomadas por exemplo para poder se tornar a mulher adúltera, no caso, né? Vamos falar assim, em forma de metáfora. São pessoas bem conhecidas, porque na Bíblia não tem nenhuma pessoa que era uma pessoa simples, comum. Eu, como operadora do direito, hoje estudante ainda, graduada em direito, mas continuando estudando, e estudei mais a área criminal, as pessoas que são as pessoas mais agredidas e são as pessoas que são mais perseguidas pelo povo, pelas pessoas, são aquelas que têm uma condição melhor de vida, ou é um famoso, ou é uma pessoa que tem muito dinheiro. Porque eu entendo hoje, estudando como estudante de direito e estudante de finanças, de educação financeira, eu estudei e observei que as pessoas têm uma tendência muito grande de condenar as pessoas famosas e as pessoas que têm dinheiro. Eu não entendo ainda qual que é a razão e a mentalidade das pessoas que têm essa intenção de condenar mais as pessoas que têm recursos e financeiro e famosos. Por quê? Quando eu trabalhei no Ministério Público como estagiária, eu via crimes que, assim, hediondíssimos, que a pessoa ninguém nem ficou sabendo daquilo, nem teve como
A sociedade nem ficou sabendo, a pessoa foi lá, cumpriu a pena dela, teve o julgamento, tudo, sem perseguição, conforme tudo regulado, conforme a lei, e não teve essa perseguição que as pessoas têm. Mas o que que a gente precisa fazer? A gente precisa parar e olhar para a nossa consciência. Se a gente tem condição de condenar e de julgar outra pessoa, se Deus nos colocou no lugar de juiz. Sabe por quê? Porque aquela palavra fala que as pessoas examinaram a consciência. E o que que é crime? E o que que é pecado? Quem que é pecador e quem que é um criminoso? Às vezes a pessoa vai para as redes sociais para poder atirar pedra, para poder agredir a pessoa que está ali passando por uma situação difícil, mas ela acha que ela que faz uma fofoca, que fala mal de uma pessoa, ela não está cometendo um crime. Mas a fofoca, a difamação, quando você fala mal de uma pessoa, você está cometendo um crime de difamação. Então, quem somos nós para poder julgar as pessoas que estão passando por essas situações difíceis, que ela veio para a Terra para poder... Deus dá uma oportunidade, na verdade, para todos nós vir aqui para a Terra, porque é o melhor lugar que tem para a gente expandir a nossa consciência. O que que é a expansão de consciência? É a gente entender as leis universais, é a gente entender quem somos nós, é a gente entender o que a gente está fazendo aqui na Terra, é a gente buscar o autoconhecimento e saber que um dia todos vamos prestar conta de tudo que a gente faz aqui na Terra. Tudo que a gente fala, que a gente pensa, que a gente faz, são os nossos advogados diante de Deus. Depois, no dia que você tiver que prestar conta. Então, e como diz o professor Hélio Couto, nos cursos dele de física quântica, nos treinamentos que ele ensina pra gente, nos livros dele, ele fala que todos nós estamos interligados, todos nós somos um. Tudo que a gente faz é um emaranhamento entre todas as pessoas. Todos nós estamos interligados por meio de um laço único chamado Espírito de Deus. Todos nós somos uma centelha, todos nós somos uma partícula, uma parte de Deus. Então, quando você está falando do seu irmão, do seu conhecido, falando de uma pessoa anônima, anônima não, uma pessoa, um famoso, se acha no direito de entrar ali e falar mal daquela pessoa, você está, na verdade, falando mal de você mesma. Você está criando antimatéria para o seu corpo, para a sua carne, para o seu futuro. Por quê? Presta atenção numa coisa. Tudo que a gente faz volta para a gente. O mundo, eu sempre falo, o mundo é redondo. O mundo, ele dá voltas e tudo que a gente atira para frente volta nas nossas costas. Tudo que a gente faz tem retorno, isso chama-se a lei do retorno. Então, tudo que a gente faz, não pensa que quando você fala mal de uma pessoa famosa, de uma pessoa que está lá do outro lado do mundo, não, que isso não vai te prejudicar. Vai te prejudicar, porque você está entrelaçada no meio quântico, junto com essa pessoa. Você tem o poder de controlar a sua língua para que ela não seja o seu juiz diante do dia que você tiver que prestar conta. Não sei se você já prestou atenção, mas às vezes, muitas vezes, você já deve ter visto uma pessoa que falava muito mal da outra, da vizinha, por exemplo, falava mal da filha da vizinha,
quando mais tarde quem vai pagar o pato, quem vai pagar a língua daquela pessoa que está falando é o filho dessa pessoa. Se você fala mal da filha do vizinho, um dia vai ser o seu filho, a sua filha que vai estar fazendo aquilo. Porque é a sua boca que está falando, você está profetizando. Você não tem noção do quanto a sua boca é poderosa. As suas palavras têm poder. Se a gente julga o filho do outro porque ele está lá no mundo usando droga, fazendo coisa errada, se não for a gente mesmo que vai pagar, vai ser o nosso parente, vai ser o nosso filho, vai ser os nossos netos, bisnetos, porque a Bíblia diz que Deus condena até a quinta geração. Então, cuidado com as palavras, com o julgamento e com a condenação, porque a gente precisa, antes de jogar a primeira pedra, examinar a nossa consciência, se somos capazes de atirar uma pedra em alguém. Porque se Deus não condena, quem somos nós? Deus não colocou nós de juiz aqui na terra. Aqui na terra nós estamos para poder aprender, para poder melhorar, para ser um espírito de luz, um espírito de sabedoria. A gente veio para cá não é para poder condenar os outros. Porque se você está aqui na terra, você está aqui porque você precisa resolver alguma situação que não foi resolvida. Porque senão você não estava aqui na terra, você era anjo. Você estava nas altas, como é que eu falo? Dimensões, vivendo junto com os anjos, fazendo altas maravilhas. Mas a gente ainda está aqui na terra porque a gente precisa curar alguma coisa. E aí a gente esquece que a gente é igual a todo mundo, que uma fofoquinha que a gente faz é também pecado. Se não é pecado diante da lei, se não é uma calúnia, uma difamação ou uma injúria, vai ser uma fofoca, que está escrito na Bíblia que quem vai para o inferno são os fofoqueiros, principalmente os fofoqueiros. Pensa bem, um fofoqueiro, fazer uma fofoca é mais grave do que você matar uma pessoa. Então quando a gente entra na internet se achando no direito de julgar uma pessoa, o que a gente está fazendo? A gente está se colocando no lugar de juiz, não examinando a consciência, porque está escrito na Bíblia, salvo Jesus, ninguém dos grandes mestres, dos grandes homens que tiveram aqui na terra, não cometeram o pecado. O pecado é da essência humana. Mas a gente, se pedir perdão, se a gente redimir e pedir perdão para Deus, tudo tem perdão, tudo tem solução. E toda pessoa que comete um crime, ela, por si só, ela vai colher os frutos do crime que ela cometeu. Então não precisa da gente pegar e atirar a primeira pedra. A mulher adúltera, Jesus não condenou, não teve ninguém que teve coragem de condenar. E a única coisa que ele falou com ela, ele deu um conselho para ela: vai e não peques mais. Então pecar é a coisa mais comum quando a gente é inconsciente. Quando a gente tem consciência de que aquilo que a gente está fazendo é pecado, a gente vai colher os frutos porque a gente fez com consciência. Mas quando a gente faz inconsciente, a gente ainda tem a nossa absolvição sumária, antecipada, vamos dizer assim, como se fosse no direito. A gente tem uma absolvição sumária, antecipada, sem julgamento. A gente é automaticamente absolvido por Deus porque a gente fez com a consciência que a gente tinha. Mas quando a gente expande a consciência, que a gente aprende que a gente não é ninguém para poder julgar o outro, aí sim, aí a gente volta e entende que quando a gente vai abrir a boca para poder condenar uma pessoa,
a gente vai colher o fruto daquilo. Então o que a gente faz? A gente não faz. A gente recolhe a nossa insignificância, a nossa humanidade e não faz. Não faça. Não faz, porque um dia você vai colher os frutos daquilo que você está fazendo. Sabe o que eu vejo hoje? Que eu fico impressionada é de ver as pessoas ganhando dinheiro para destruir a outra pessoa na internet. Elas fazem programa de televisão debatendo a vida de quem está sendo julgado, condenado. As pessoas são muito más. As pessoas daquele tempo de Jesus que ainda atirava e matava com requinte de crueldade, continuam matando hoje da mesma forma. Matando, destruindo a imagem da pessoa, destruindo a vida da pessoa, em vez da gente pedir uma oração, pedir Deus para poder ter misericórdia daquela pessoa e da gente e da pessoa. As pessoas vão ganhar dinheiro fazendo programa para poder destruir a imagem da outra pessoa que já está ali sendo condenada pelo crime que ela cometeu. Porque a coisa mais fácil que tem é aqui na Terra a gente distrair com as coisas terrenas, principalmente com dinheiro. Hoje eu sou uma estudante de dinheiro, eu estudo muito sobre o dinheiro. Aqui nesses certificados que você está vendo aqui, tem mais de só aqui tem 2 certificados de formação em finanças. Tem uma formação em reprogramação da mente, neurociência, física quântica, mentalidade. Ali atrás está o meu diploma de direito, fora as outras formações que eu tenho aqui abaixo, para buscar conhecimento. Desde que o dia que eu ouvi que o meu povo perece por falta de conhecimento, nunca mais eu parei com isso. Então eu busco o conhecimento para um dia eu não ter que pagar por um preço alto por causa da minha língua e do meu julgamento. Então não faça isso. Não entra na roda dos escarnecedores para poder falar mal das pessoas só porque ela não está ali junto com você. Só porque ela não é Só porque ela é uma pessoa famosa, ela não faz parte dos seus laços familiares. Não condena a pessoa não, porque isso vai trazer consequências gravíssimas para você no mundo espiritual. Um dia você vai prestar conta sobre isso, porque a gente veio para a Terra não é para poder falar mal dos outros, não é para poder destruir ninguém, é para a gente crescer como ser humano e não julgar. Faz igual Jesus. Toda vez que você vê uma situação dessa, escreve na areia e apaga. Deixa que o vento vai apagar. Não precisa condenar as pessoas, porque tudo que a gente faz tem retorno. Existe a lei do retorno. A lei do retorno. Tudo que a gente faz volta pra gente. Tudo tem retorno. Então vamos escolher bons frutos e não maus frutos da nossa própria boca, da nossa própria língua. Condenando e matando as pessoas, atirando a primeira pedra, que é indo para a rede social falar mal dos outros, sentando junto com rodinha de pessoas para poder falar mal dos outros. É lógico que nós não somos perfeitos, nós somos seres humanos, mas a gente pode escolher evitar fazer essas coisas. A gente escolhe na vida tudo o que a gente vai fazer. É escolha, é uma questão de escolha. Mudar, eu sempre falo, é uma questão de escolha. Crescer, evoluir, expandir a consciência, melhorar como seres humanos é uma questão de escolha, porque o mundo tem muitas maravilhas e muitas distrações para a gente se perder, mas nós somos co-criadores da nossa realidade. A gente co-cria quando a gente pensa, quando a gente julga, quando a gente sente, quando a gente fala. Nós somos co-criadores. Nós precisamos ser responsáveis
com aquilo que a gente faz com a nossa boca, com a nossa língua e com as nossas palavras. Tá bom? Eu espero que eu tenha te ajudado. Vou te pedir que você, se te ajudou, você compartilhe o vídeo, deixa a sua mensagem aqui embaixo, dá a sua opinião, pode dar a sua opinião. Compartilhe com quem você acha que precisa ouvir. E se inscreva no canal e toca no sininho das notificações toda vez que eu fizer um outro vídeo, o YouTube vai te entregar. Tá bom? Eu te desejo paz, prosperidade, sabedoria e tudo de bom que a vida tiver que te dar. Um abraço, até o próximo vídeo.